Vamos falar agora sobre como a empatia pode fazer a diferença na sua liderança. Eu sou Juliana Evangelista, mentora de líderes, e nesse vídeo eu vou te explicar por que a empatia é uma habilidade que ela tem que ser treinada para a liderança. Bom, vamos começar falando sobre a questão do espelhamento neuronal. Esse espelhamento, ele é um conceito oriundo da neurociência, onde todos nós temos neurônios espelhos. E o que são esses neurônios espelhos? São neurônios que nos permitem entender e olhar para outra pessoa, sentir o que a outra pessoa está sentindo naquele momento, o que ela está vivendo, o que ela está experienciando. Então, quando a gente vê alguém em uma situação de tristeza, por exemplo, ou mesmo sorrindo, preocupada, sentindo algo voltado para frustração, não sei. Os nossos neurônios espelhos, eles se ativam para fazer com que a gente ajude o nosso cérebro, né, a espelhar aquele comportamento e fazer com que as nossas emoções se ativem para que a gente consiga compreender e reconhecer quais são as emoções da outra pessoa. Então, é isso que a gente chama de neurônio espelho. Ok. Aí você vai falar: todos nós temos esse neurônio espelho? Sim, todos nós temos. Mas nós também precisamos treinar esses neurônios espelhos. Isso não significa que todo mundo tenha o mesmo grau de empatia que o outro. Por isso que a gente tem líderes que não são tão empáticos assim e outros que têm essa habilidade de empatia um pouco mais aflorada. E quando a gente fala de liderança, a gente fala muito mais do que resultado, do que objetivos, do que estratégias, delegação de tarefas, planejamento. É muito mais do que isso. A gente lida efetivamente com o comportamento humano. A gente lida com pessoas. Então, é de forma muito abrangente a gente ter que ter essa empatia. A gente tem que buscar abranger a maior quantidade de pessoas possível, entender a maior parte de comportamentos possíveis da nossa equipe. Para a gente conseguir liderar dessa forma, a gente precisa treinar esse aspecto da empatia, que tanto é falado e que em diversas pesquisas científicas os colaboradores reclamam que não tem líderes empáticos. Agora imagina você querendo levar um negócio para frente, querendo criar uma cultura de pertencimento e não desenvolver essa questão da empatia. Então, quanto mais a gente consegue olhar para o outro, reconhecer essas emoções e ter essa percepção, mais fácil é a gente conseguir lidar com aqueles comportamentos. Porque a gente vai espelhar, vai conseguir se colocar no lugar da pessoa e vai poder oferecer o suporte que aquela pessoa precisa naquele momento. A gente não vai jogar uma pressão em alguém que de repente já está em um momento difícil. A gente vai conseguir lidar com aquilo de uma outra forma, fazer uma outra abordagem, né? Ah, mas a pessoa está no ambiente de trabalho. Isso é uma coisa típica que eu sempre escuto dos empresários. Ah, mas a gente está no ambiente de trabalho, tem que lidar, chegou aqui, tem que desligar e deixar lá fora. Sim, eu já fui essa líder que falava que os nossos problemas tinham que ficar para o lado de fora, né? A maturidade dentro da liderança me fez ver que não é bem assim. A gente não consegue. Tem pessoas que lidam melhor com isso. Mas às vezes a pessoa ela é introspectiva, por exemplo. Ela age com agressividade com o outro. Você fala, nossa, mas ela nunca agiu dessa forma. Será que ela não está passando por algo interno que de repente ativou um gatilho de raiva nela e fez com que ela agisse daquela forma? Quando eu tenho essa empatia, eu consigo ir lá perguntar, eu consigo espelhar isso através dos neurônios espelho e tudo fica muito mais claro, né? Então, quando eu vejo que, por exemplo, eu tenho um colaborador que ele é muito engajado, que ele é super proativo, que ele está sempre
ali na ativa, conversando com todo mundo, sorridente. De repente, ele aparece em um dia que ele está mais retraído. Ele está quieto na dele, está distraído, está com um pensamento longe. Eu consigo ter essa percepção. E ao invés de chamar a atenção daquele colaborador, ou simplesmente ignorar o jeito que ele está, eu consigo fazer uma abordagem mais empática para entender aquela situação, para que ele possa se sentir, inclusive, confiante de expressar o que está acontecendo e compartilhar comigo as suas dificuldades, ou mesmo querer guardar, porque também tem pessoas que preferem guardar questões pessoais para si, não gostam de expor, mesmo para a liderança, mas eu tenho certeza que esse seu pequeno gesto, líder, de buscar compreender o colaborador, já vai dar para ele um, uma confiança, um sentimento de, nossa, eu sei que eu posso contar, eu sei que é uma pessoa com quem eu posso conversar. Isso já vai passar muita confiança. Então, embora, como eu falei, tem pessoas que vão conseguir aplicar isso com uma maior facilidade, outras nem tanto, cabe a nós tentar praticar a escuta ativa. A escuta ativa é o quê? É você realmente parar tudo que você está fazendo e escutar aquela pessoa. Não é você fingir que você está ouvindo e está pensando em outra coisa. Não, é você parar, ouvir, participar daquela conversa, tentar oferecer algum tipo de ajuda, algum tipo de solução, interagir durante aquela conversa. Isso é uma escutativa. E essa escutativa é a melhor ferramenta para você praticar, para que você consiga ser um líder mais empático. Com o tempo, você vai ver que os seus neurônios espelho, eles vão começar a se desenvolver muito mais e você vai conseguir ter essa percepção com muito mais facilidade. Me conta, você já teve algum líder que te marcou por ter sido empático ou o contrário, que não foi empático e infelizmente você teve uma experiência negativa que você teve que levar para sua vida? Comenta aqui no nosso vídeo, já clica, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo com mais conteúdo sobre liderança.